Assassinos da Lua das Flores é o novo filme do Martin Scorsese e um dos trabalhos mais intrigantes e impactantes da carreira dele. Baseado em eventos reais e inspirado num best-seller, esse épico se desenrola nas terras ricas em petróleo de Oklahoma, num dos cenários mais turbulentos e arrepiantes do século XX, envolvendo os povos indígenas Osage e a recém-criada agência federal, o FBI. Mas afinal, o filme é bom? Vale a pena passar 3 horas e meia na frente da tela? Fica comigo aí até o final que eu te conto, você vai descobrir tudinho. Fala galera do bem, Lúcio Simões sou eu. Só que antes da gente começar a falar sobre esse filme, que deve ser um dos grandes favoritos aí para levar para casa alguns tios chicos de ouro e mais um monte de prêmios agora em 2024, eu já vou te pedir para dar um like no vídeo e se você não for inscrito, dá essa moral pra gente. É que muita gente assim tá vindo aqui assistindo o conteúdo da gente, só que não se inscreve no canal e assim deixa de fortalecer a nossa comunidade, que é tão bacana, né, que curte aí a mesma coisa que nós, que é bons filmes, sabe? Boas séries, enfim. E é de graça, galera. Não vai te custar nada, sabe? Ah, e antes que eu me esqueça, muito obrigado aos mais de 8.000 inscritos que já estão por aqui. Valeu que valeu. Martin Scorsese é um dos grandes diretores da história do cinema e isso não é nenhum exagero, sabe? Uma vez que a qualidade das produções dele é cultuada pelo público e serve descaradamente de referência para novos diretores construírem as suas carreiras. Clássicos absolutamente atemporais, como Toro Indomável, de 1980, e Os Bons Companheiros, de 1990, são só alguns exemplos, sabe, dos longas fantásticos que foram dirigidos com maestria pelo Scorsese, que apesar disso só recebeu o primeiro Tio Chico de Ouro com o excepcional Os Infiltrados. Isso foi em 2006. E o melhor de tudo isso é constatar que mesmo do alto dos seus 80 anos de idade, ainda tem muito espaço e muita saúde, muito tempo para que esse brilhante cineasta continue por aí, sabe? Brindando a gente com novas e grandes histórias, como é o caso de Assassinos da Lua das Flores. Produzido pela Apple TV e pela Paramount Pictures, o longa mostra uma conspiração realizada em 1920 para dar cabo totalmente de membros do povo Osage que tinha se tornado rico da noite para o dia. E também escancara como foi que o FBI usou esse caso para dar mais força ainda para o J. Edgar Hoover, né, e para o órgão, né, americano que tinha sido recém-criado. Para quem não sabe, John Edgar Hoover foi um policial norte-americano que durante 38 anos exerceu o cargo como primeiro diretor do FBI, considerada a maior organização policial do mundo e a autoridade número 1 dos Estados Unidos. A vida do Hoover foi mostrada em algumas obras, dentre eles o excepcional filme J. Edgar, que foi dirigido pelo Clint Eastwood em 2012. E esse filme deu o Globo de Ouro de melhor ator para o menino dourado de Hollywood, Leonardo DiCaprio. O Velho Oeste é frequentemente retratado como um cenário onde heróis e vilões moldaram a fronteira americana. Só que a gente precisa olhar a coisa toda por uma perspectiva disruptiva que faça a gente ver o Velho Oeste da forma real. Não como um baluarte de civilização, mas como um produto distorcido de cobiça e de oportunismo. Porque a narrativa convencional do Velho Oeste frequentemente destaca a ideia de que a expansão para o oeste dos Estados Unidos era uma missão civilizatória, saca? Mas essa visão ignora assim, o fato de que o Ocidente já estava sendo habitado por diversas culturas nativas que já estavam lá muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Isso precisa ser visto. Os nativos americanos eles foram as verdadeiras vítimas desse expansionismo ocidental porque as terras deles é que foram tomadas, sabe? As culturas foram desrespeitadas, muitos deles foram obrigados a migrar ou sofreram aquela palavra que começa com geno e termina com sídio, sabe qual é? Assim, pô, John Wayne que me perdoe, mas essa narrativa, sabe, gloriosa do Velho Oeste que muitos têm na cabeça não se encaixa na realidade que vocês vão ver que é bem bizarra. Em vez de exaltar a busca por ouro e terras férteis como atos heróicos, a gente precisa entender que essas ações foram movidas por ganância e pela busca de riqueza fácil. Sabe, o Velho Oeste foi sim um terreno bastante fértil, só que para exploração. E muitos exploradores se envolveram em atividades ilícitas em nome de Deus, sabe, em nome do progresso, ou seja, balela pura, né, que a gente vê aí até hoje. É importante a gente perceber que a história é multifacetada e por conta disso é preciso olhar para o Velho Oeste de uma maneira que destaque o lado perverso e muitas vezes negligenciado da história, sabe? Em vez de celebrar a conquista do Oeste como um triunfo da civilização, a gente precisa reconhecer que aquilo foi um capítulo muito, mas muito triste, sabe? De exploração, de injustiça, enfim. É complicado. Em 1870, os povos Osage foram gentilmente convidados a cair fora das suas terras e jogados num canto bem fértil, bem rochoso de Oklahoma, nos Estados Unidos. Só que eles acabaram descobrindo ali uma gigantesca reserva de petróleo que tornou esse povo nativo norte-americano o mais rico do mundo. E isso a gente está falando aí do início da década de 1920, sabe? E aí assentamentos
pobres, né, paupérrimos, se encheram de mansões, carros enormes, sabe, indígenas cheios de joias, cheios de serviçais. Isso bagunçou completamente a ordem social de uma maneira sem precedentes nos Estados Unidos, sabe? E evidentemente, né, uma obscura conspiração de homens brancos aí começou a se formar, e isso tudo com a conivência das autoridades e das forças de segurança. E aí começou um poderoso trabalho de saque, sabe, de extermínio, para acabar com os Osage e ficar com toda a riqueza que o petróleo tinha dado para eles. De quem são essas terras? São minhas. A adaptação do livro do David Grann, que no Brasil se chama Assassinos da Lua das Flores, Petróleo, Morte e a Origem do FBI, toca nesse tema, só que com a coragem de abordar toda essa questão de uma forma escancarada, sabe? Denunciando mesmo mortes suspeitas de membros da tribo, isso em conluio, né? Um conluio arquitetado aí com Ernest Burkhart, que é o personagem do Leonardo DiCaprio no filme, e com William Ray King, que foi vivido pelo Robert De Niro, a quem o Grann chama de a pior pessoa, o homem mais diabólico que ele já conheceu em todos os anos que ele trabalhou como repórter. Ou seja, gente boa o cara não era, né? William Hale chegou no território Osage no início do século XX como um cara sem passado. Ninguém sabia de onde ele vinha, sabe? Mal vestido, viajando a cavalo, totalmente sem dinheiro. Só que bom de lábia, né? Pouco a pouco ele foi se tornando cada vez mais poderoso, né? Acumulando terras, gado, dinheiro, e logo assumiu o controle de tudo, sabe? De todo o território ali, todo o território passou a ser controlado por ele. Foi quando ele se autoproclamou rei das colinas de Osage, né? E amigo daquele povo todo. O sujeito tinha cara de santo, né? E aí acabava que todo mundo confiava nele. Depois de algum tempo e com centenas de crimes nas costas, acabaram descobrindo que ele tinha enganado, intimidado, mentido, roubado os Osage, e por fim ele resolveu dar cabo de todos eles, sabe? Isso assim só para saciar aquela sede que ele tinha de poder. Hale e a turminha dele foram julgados, condenados e presos, só que depois de um tempo ele acabou sendo perdoado, e segundo David Grann, esse perdão teria sido exatamente um favor, né, de alguns amigos políticos. Ai, ai, né? Então, o cara controlava todo mundo na comunidade, do xerife ao prefeito, passando pelo padre, pelo governador, enfim, normal, né? Afinal de contas, cadeia não é lugar pra gente rica, né? Apesar de terem sido diretamente relacionados ao extermínio dos Osage, a maioria deles acabou em liberdade, sabe? A investigação ela acabou revelando também uma série de crimes e barbaridades, só que, acima de tudo, expôs a frieza e o preconceito com que eram tratados os povos nativos nos Estados Unidos. O roteiro de Lua das Flores foi escrito pelo Martin Scorsese e pelo Eric Roth e apresenta a história do ponto de vista dos criminosos, alguma coisa que é muito incomum, né, assim, em produções desse gênero. Só que o Scorsese já tinha usado esse recurso, sabe, quando ele fez Os Bons Companheiros. Temas urbanos e criminais sempre foram explorados por ele em várias ocasiões da carreira, e a violência é uma linguagem que ele domina na arte de contar as histórias dele. Em Lua das Flores essa habilidade se destaca ainda mais, sabe, uma vez que ele mostra essa violência, e o principal, ele mostra que essa violência era uma rotina diária na vida daquelas pessoas. E no instante em que ele foca no plano arquitetado pelo William Hale e pelo Ernest Burkhart para exterminar os indígenas, o Scorsese traça uma crítica contundente ao tratamento dado aos nativos americanos ao longo da história, sabe? E vamos lá, né, que a carapuça sirva aí muitas cabeças, porque os povos indígenas são muito maltratados em qualquer lugar desse planeta desde sempre. Martin Scorsese dirigindo um filme com Leonardo DiCaprio no elenco não é nenhuma novidade, né? Basta a gente olhar para trás aí e se lembrar de Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street, Gangues de Nova York, O Aviador, Ilha do Medo e por aí vai, né? Eu me arrisco inclusive em dizer que o personagem do DiCaprio nesse filme é o mais sombrio que ele já viveu, que é um homem assim totalmente sem escrúpulos, que comete crimes com uma frieza absurda e que infelizmente a gente sabe que não é tão cinematográfico assim, né? Os personagens do De Niro e do DiCaprio eles se equilibram. O do De Niro se destaca por ser o verdadeiro vilão da história, enquanto o do DiCaprio é um homem que serve aos interesses do tio e tem uma afeição especial pela Molly Burkhart, que é interpretada pela Lily Gladstone. Na real, eu acho que não seria assim muito errado a gente afirmar que essa história tem uma heroína e que ela se chama Molly Burkhart. Uma Osage que perdeu toda a família em homicídios, intoxicações causadas por álcool adulterado, desaparecimentos que nunca foram esclarecidos, mortes por doenças que nunca tinham sido vistas, enfim, o negócio foi feio. E tudo isso acabou acontecendo porque os direitos de exploração das reservas eles só podiam chegar a mãos que não fizessem parte da linhagem Osage por herança. E é aqui que entra em cena outro cão sarnento, David Hall, né, um cowboy travestido de homem de bem, que saiu casando todos os sobrinhos e amigos e, né, todo mundo que ele conhecia com os Osage para depois dar cabo deles e herdar o patrimônio.
Simples assim. Só que esse espírito de um porco leproso não estava sozinho. O próprio Estado, sabe, aumentou essa pataquada toda quando declarou os dossiês de menores de idade e nomeou um tutor branco para cada um deles, sabe? Cada fortuna nascida por conta do petróleo tinha um tutor branco. Ou seja, nascia aí um sistema federal de roubo por meio do qual alguns poucos ganharam milhões. E esse tal David Hall não valia o que o gato enterrava, entendeu? Só que a gente podia respirar aliviado porque a gente pensava que ele tinha sido o único, tinha sido o autor intelectual daquela história toda e o responsável por aquela chacina histórica. Só que quando a gente descobre que a trama toda era muito maior e envolvia muito mais gente podre que nem ele, putz, aí o estômago embrulha com certeza. Houve muitas críticas e, sabe, questionamentos aí quanto à duração de 3 horas e meia do filme, e verdade seja dita, o longa tem uma trama que vai se desenrolando de uma forma bem arrastada, sabe, com muita verborragia, pouca ação. Até a segunda hora do filme ali, mais ou menos, você está colado na tela porque você fica tentando entender o que está acontecendo ali e está ansioso para saber o que vem depois. Só que a partir daí o filme entra numa espécie de loop infinito e o espectador que já sacou, né, tudo que está rolando só quer ver uma investigação caminhando, sabe, que seja honesta, a justiça sendo feita, enfim, coisa que infelizmente não acontece, né? O filme ele se estende bastante mais ainda e eu confesso que, sabe, para mim essa extensão não me deixou imersa, ela me irritou profundamente, sabe? Só que assim, o conjunto da obra tem a assinatura do Scorsese, né? E aí eu me mantive ali, sentadinho, sabe? Respeitei a minutagem que ele definiu, né? Sem reclamar e ainda agradeci no final, né? Como um humilde aprendiz que sou. Não sei se Assassinos da Lua das Flores pode ser considerado o top 1 da carreira desse mestre, mas mantém em evidência o alto padrão que ele criou. Aliás, se existe um diretor que não tem na carreira nenhuma produção que se possa chamar de ruim, esse diretor, sabe, é um nova-iorquino do Queen chamado Martin Scorsese. Claro que nem tudo foi 100% acerto, né? Ele dirigiu A Cor do Dinheiro, por exemplo, que é um filme que traz uma atuação inesquecível do Paul Newman, e só, né? Enfim. Ele também derrapou na curva quando ele dirigiu Vivendo no Limite, mas aí já é uma outra questão, sabe? É uma questão um pouco mais complicada, porque tinha o Nicolas Cage no elenco, né? E onde tem Nicolas Cage, ou o filme é muito bom, ou é muito ordinário, sabe? Enfim, o fato é que a despeito do Nicolas Cage, esse não é nem de longe o meu filme preferido do Scorsese. Não tenho dúvidas que Lua das Flores vai se tornar um clássico, vai levar uma enxurrada de prêmios, vai arrastar uma legião de fãs atrás dele. Mas uma coisa é certa, ele também vai tomar muito hate pela proa, isso aí eu não tenho a menor dúvida, sabe? Talvez devido à duração, que na visão de muitos foi excessiva, talvez pela lentidão da narrativa, talvez porque a mensagem do filme doa na consciência de muitos, enfim, vai saber, né? O fato é que o Martin Scorsese continua criando experiências cinematográficas sensacionais, à sua maneira, né? Peitando produtores, fazendo prevalecer a vontade dele de diretor, exatamente como ele fez em Gangue de Nova York, onde ele mandou bem pra caralho. Assassinos da Lua das Flores é um mergulho no cinemão, com todos os elementos que o DNA dessas produções possui, né? Atuações poderosíssimas, um figurino incrível, uma fotografia deslumbrante, pouquíssimo uso de computação gráfica e uma direção de altíssimo nível, né? Que é a especialidade de gênios aí como Spielberg, como Eastwood, como Kubrick, como Godard, como Hitchcock e como Scorsese. Quem começou agora na arte de apreciar cinema com certeza vai encarar esse filme com uma certa estranheza, até um pouco de má vontade, porque se trata de uma produção mais contemplativa, né? Sem lacrações, sem clichês, zero interpretações histéricas, zero homens voando, enfim, sabe, não existe ação tosca ali, é um filme que enfia o dedo na ferida, roda, sabe, e provoca uma série de questionamentos e principalmente obriga a gente a refletir. Muitos críticos estão falando que essa foi uma das melhores atuações da carreira do Leonardo DiCaprio. Tirando o fato, né, de que o Regresso deu o Tio Chico de Ouro para ele, o cara estava fenomenal também no Lobo de Wall Street, no Aviador, no Diamante de Sangue e até nesse mais recente e confuso aí, Não Olhe Para Cima. Para ser sincero, eu achei a interpretação dele em Lua das Flores até meio caricata, assim, sabe? Mas pode ser porque eu estava cansado, com a bunda quadrada, com as costas doendo, morrendo de sede, porque eu tinha esquecido de levar água e eu me recuso terminantemente a pagar um salário mínimo numa garrafinha de água de cinema. Enfim, já a atuação da Lily Gladstone foi, assim, digamos, estranha. Para mim a personagem era inexpressiva, assim, inexpressiva de dar raiva, sabe? Parecia uma pedra de gelo. E isso me deixou confuso. Aí eu tô falando de personagem, já que a atriz é bastante talentosa e vende trabalhos incríveis, aí como o filme Certas Mulheres, por exemplo, que ela estrelou em 2016.
Não sei se eu gostei do que eu vi, sabe? Deu vontade de pegar ela pelos ombros, sacudir pra ver se pelo menos ela estava viva. Mas, como em Hollywood tudo é estranho, né? De repente, quem sabe, né? Ela até é indicada um tio Chico de ouro. O elenco gigantesco ainda traz o veterano John Lithgow, né, de The Old Man, e o Brendan Fraser, vencedor do Oscar de melhor ator em 2023 pelo filme A Baleia. Mas pra mim, quem lavou a alma de qualquer ator que se preze foi com certeza Robert De Niro. Você viaja em cada um dos perfis de personagens que ele entrega e vai mudando de opinião a cada variação de gênese, sabe? É monstruoso ver esse cara em cena. Ele provoca na gente um misto de repugnância, de nojo, e principalmente quando o cara falava em nome de Deus para justificar os absurdos que ele cometia, caramba, a gente subia 10 tons, entendeu? O De Niro, ele conseguiu transmitir essa pequenez, o caráter desprezível daquele homem para quem só importava o dinheiro, sabe? Ou então o poder, né, que o dinheiro supostamente dava. Tem uma saúde de ferro, não é, Henry? Saúde de cavalo. É isso mesmo, Bill. E aí, o que vai fazer? Vai matar esse índio? Como adivinhou? Mais da metade do filme eu passei esperando, né, ver ele ser enjaulado. E, né, comemorei por algum tempo, né, quando isso aconteceu, e depois logo em seguida a gente começa a lamentar quando ele é colocado em liberdade, né. Mas aí é o seguinte, né, por se tratar de uma história miseravelmente real, o filme não tem a menor preocupação, né, com finais felizes. Tudo que ele mais chama atenção é exatamente o avanço da narrativa e aqueles plot twists, né, que são arrasadores. Como eu sempre digo, é um filme para ser visto no cinema, mas eu preciso fazer um alerta aí para quem está atrás de diversão pura e simples. Essa não é uma boa pedida, sabe? Não é um filme agradável de assistir, isso do ponto de vista daquele que está em busca de entretenimento, que quer um filmezinho para sentar, pegar sua pipoquinha, seu guaranazinho antártica e tal. Não é o título ideal. Se você nunca ouviu essa história real que parece tirada da ficção mais sinistra, não se preocupa não. É que lá nos Estados Unidos ela era muito pouco conhecida antes da publicação do livro, que foi lançado aqui no Brasil só agora em 2018. E qualquer semelhança com a realidade de grande parte da população mundial não é mera coincidência, não é coisa de cinema, é vida real. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like carinhoso pra mim, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as novidades e não esquece que a gente tem um encontro marcado no próximo set. Corta!